Olá, galera, boa noite. Vamos aqui a mais uma aula de trigonometria. Nessa aula nós vamos falar de funções trigonométricas, nós vamos falar aí de seno e cosseno, o gráfico da função seno e cosseno também, e vamos dar umas dicas de resolução da atividade 8 da página 14 do seu caderno aí. Esse assunto de funções trigonométricas nós já vimos num outro vídeo aí que eu gravei, que você já deve ter assistido, então você já se recordaram desse assunto. Então nós temos aí o círculo trigonométrico que nós explicamos no outro vídeo, a variação de seno, cosseno. Esse também é um programinha que você pode baixar aí no seu celular, né? Isso aqui é o print da tela, é um programinha que você visualiza aí os valores de seno e cosseno e tangente e cotangente. Mas inicialmente a gente está usando as nossas funções básicas, que é seno e cosseno, que eu já expliquei bastante lá no outro vídeo, a relação de círculo trigonométrico, a relação entre as funções, a execução da curva senoidal e da curva cossenoidal. Então isso você já sabe bem. Então vamos para uma outra parte aqui. O gráfico da função seno e cosseno. Lembra do gráfico da função seno e cosseno? Isso é importante, a visualização. Qual que é o gráfico da função seno e cosseno nesse desenho? A função seno começa aqui no zero, né? E vai aqui até 360 graus. Ou seja, o gráfico da função seno é essa linha em vermelho. E o gráfico da função cosseno é a linha em verde. E esse aí também eu já tinha explicado anteriormente no vídeo anterior. Então você já, se não pegou a explicação, dá uma verificada lá no outro vídeo, que você já vai ter essa informação. E agora nós vamos dar umas dicas aí dessa atividade número 8, que é o gráfico aí da função seno de x, né? Então, só de olhar no gráfico você percebe que é da função seno. Por que que você sabe que é da função seno? Ele passa aqui no zero. Essa curva passou no zero, é da função seno. Se fosse da função cosseno, ele passaria por aqui no 1. Lembra disso? No gráfico anterior. E aí nós temos aí um intervalo que vai de 0 até 4π. Lembrando que nós sabemos que o intervalo, uma volta completa, ele vai até o 2π aqui. Então, uma volta, lembra lá do outro gráfico que nós explicamos, que tinha aquela relação da circunferência e a curva senoidal. Então, de uma volta vai de 0 até 2π. Então, esse aqui nós temos um período aqui. E ele continuou. No caso aqui, ele deu duas voltas, né? Porque ele chegou até o 4π. Ou 720 graus, que é essa parte aqui. Esse 4π seria, por que 720? 360 vezes 2. E nós temos esses pontos aqui, que ele destacou, porque nós temos aqui seno de x igual a menos meio. Qual é o ângulo que tem seno de x igual a menos meio? Menos meio está aqui, ó. Qual é o seno? Lembra disso? Então, quando o gráfico passa aqui, nós temos o π aqui. Vale quanto? 180 graus. Aí ele desceu aqui, quantos graus ele veio nessa curva aqui? Se está em 180 menos meio, o meio você já sabe que é o seno de 30. Então aqui é o valor de 180 mais 30. 180 mais 30, nós temos aí que valor?
210 graus. Então, esse menos π aqui nesse ponto é o 210 graus. Aqui embaixo nós temos 270 graus, que é o menos 1. E depois ele volta de novo, 270 mais 30, que dá 300. Então aqui nós temos o ângulo de 210 e o 300 graus. Aqui nós temos 300 graus. Então, e esse valor aqui nesse ponto vale π sobre 6 e aqui nós temos 7π sobre 6. E ele continua e determinou aí nesses 4 pontos aqui, 7π sobre 6 aqui, 11π sobre 6, 19π sobre 6 e 23π sobre 6. E o que ele está pedindo? Após essas, e ele continua o gráfico, quais seriam as outras soluções dessa equação no caso dos intervalos a seguir? Quais? De 0 até 6π. O que está demonstrado aí na figura são 2 voltas. Quando ele chegar em 6π é porque ele deu 3 voltas. E quando ele chegar em 8π, aqui na letra B, ele deu 4 voltas. Então, primeiro, ele quer saber aqui, você já tem 23π sobre 6. Ele quer saber os outros pontos, quando ele chegar aqui no... Porque essa figura vai continuar aqui. A curva vai continuar. Ok? Ele vai continuar essa curva aqui. Então, ele quer saber esse ponto aqui, esse outro ponto. Então, nós teremos aí mais 2 pontos aí de 0 a 6π. E é justamente nesse ponto que ele quer. No seno de x igual a meio, nessa linha aqui. Ele não saiu nesse valor de menos meio. Não saímos desse ângulo, nesses pontos aqui. Ele já determinou os pontos até 4π. Então, na letra A, ele quer saber quais são esses dois valores até o 23π sobre 6. Você já sabe. Qual que é o próximo aqui, nesse lugar aqui? Quanto vale? É isso que ele quer que você determine. E depois que você determinou esses dois aqui, você chegou aqui, nesse ponto aqui vai ser o 6π. Aqui é um pouquinho ruim de escrever, por isso que não é escrever nessa tela. E depois, acredite que é uma curva bonita aqui. Depois continua essa curva aqui, até chegar no 0 a 8π. Então, você vai determinar dois valores. Esses dois valores para 6π e os outros dois valores até chegar o 8π, que seriam os outros dois pontos que nós teríamos na outra curva aqui. Eu espero que você tenha entendido. Depois você vai responder essa questão assinalando qual é o valor corretamente dessa questão. E até a nossa próxima aula.